CTPod Mulheres by Meeting Bar. Empreendedorismo, Inovação, criatividade, inspiração. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CTPod by Meeting Bar. Eu estou aqui com minha co-host Emily. Oi Emily, tudo bem? Oi Ana, oi pessoal de casa, então sejam bem-vindos a mais uma edição do CTPod Mulheres, né? E hoje a gente vai fazer um especial do Dia dos Namorados. Fer, pode subir aquela vinheta, aquela música romântica. Então, mais claro, a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre mulheres na liderança. E a gente tem duas convidadas especiais para falar sobre essas temáticas nesse dia especial também do Dia dos Namorados. Então, sejam bem-vindas, meninas. Angélica, se puder começar se apresentando. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Eu tô amando estar aqui. Eu sou a Angélica, eu tenho 29 anos. Eu sou sex coach, sou idealizadora da BM Kiss, Sex Shop Lingerie. A BM Kiss começou ali meio ao caos. Eu era professora de inglês antes. E me veio assim na cabeça, quero ter um negócio meu. Aí surgiu a ideia de ter a BM Kiss. Foi meio que do nada, assim, que surgiu o negócio, porque eu queria muito empreender, só que eu não sabia meio que no quê. Daí minha mãe teve uma ideia, assim, meio louca. Foi ideia da minha mãe, hein, galera? Foi ideia da minha mãe, que ela falou assim, você pode fazer duas coisas. Ou você abre uma lojinha de roupa de bebê, ou um sex shop, tipo, 880, assim. Aí eu falei, eu sempre fui meio assim, doidinha, assim, extrovertida. Eu falei, um sex shop eu acho que seria legal, porque eu gosto de quebrar tabus, assim. Aí eu falei, vamos abrir um sex shop. No começo foi bem difícil, assim, eu peguei alguns produtinhos só e vendi para as amigas, assim. Aí depois que rolou uma ideia de abrir um local físico, assim. Mas eu queria um local físico pra quê? Para as pessoas irem provar as coisas, conhecer as coisas. E com o tempo fui me aprimorando aí no atendimento, no conhecimento, me formei sex shop, sex coach. E hoje eu amo o que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa. E acho muito importante a gente conversar sobre isso, sobre sexo, sexualidade, tirar dúvida das pessoas e não tratar como se fosse um tabu, uma coisa errada, porque autoconhecimento é uma coisa que a gente precisa saber sobre os produtos, como que usa de jeito certo, a quantidade certa, pra gente poder tirar o melhor proveito aí do momento, né? Então, eu gosto bastante de atender as pessoas de um jeito que elas saiam de lá satisfeitas e sabendo a forma correta de estar usando as coisas e o melhor jeito de aproveitar ali o momento certo dela ali. Então, eu gosto bastante dessa parte ali do meu trabalho, que eu fico muito feliz de ver as pessoas satisfeitas, assim, felizes com a sua vida íntima, assim. Então, eu amo trabalhar na BM Kiss. Eu amo. Que legal. E a gente também tá aqui com a Pri. Oi, Pri. Oi. Se apresente pro pessoal, conte um pouquinho sobre você, que agora também é residente do CTP, né? Sim. Vou completar uma semana de residente aqui. Nossa, estou muito feliz, inclusive. Bom, eu sou a Priscila Charan, eu sou jornalista, sou contadora. Eu atualmente sou uma das 30 líderes brasileiras aprovadas no programa de liderança da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Então, esse ano estou toda dedicada aí a esse Women's Leadership Network. Sou agora residente aqui do CTP. Eu abri minha empresa chamada Herstory, que é justamente para trabalhar questões de liderança feminina, de políticas públicas para as mulheres. Eu venho de uma experiência bem vasta no enfrentamento à violência e no empoderamento feminino, junto com a Secretaria de Política para as Mulheres aqui da Prefeitura. Então, começou a surgir possibilidades de contratos, de trabalho, enfim. Eu falei, sabe o que? Eu estava no período sabático, que era para durar 1 ano, durou aí 6 meses de período sabático. Eu falei, não, vamos parar essa brincadeira, vamos abrir a empresa e vamos recomeçar. E estou bem feliz. Aí faz 40 dias que abri a empresa, porque realmente começaram a chegar várias oportunidades, não quero perdê-las. E eu falei, eu vou para o CTP, né? É uma empresa nova, uma empresa que vai falar de liderança inovadora, então eu quero estar lá onde acontece o network, onde tem essa gente maravilhosa aqui. Então estou muito feliz em estar aqui participando. Participei e ajudei a idealizar o Meeting Bar lá, o primeirinho, né? Que foi na nossa cervejaria, na Cervejaria Irmandade, aqui no bairro Primavera. Depois participei do segundo Meeting Bar também, que foi no 042. E no terceiro Meeting Bar não pude participar, eu estava nos Estados Unidos. Mas aí já foi no KM, já foi maior também, então é extraordinário enxergar
que nós, mulheres guarapuavanas, só queremos uma oportunidade de estar juntas e promover o apoio mútuo, né? Potencial a gente já tem bastante, a gente só tá precisando estar conectadas. Então, o Mitimbar é tudo isso. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Legal, então, que a gente tá com 2 mulheres empreendedoras que falam muito sobre a questão do empoderamento feminino, né? E você já contou um pouquinho ali que participou desse início, né, do Mitimbar. Eu queria perguntar pra Angélica também como que vocês abordam, então, essa questão, para as duas, na verdade, assim, né, o empoderamento feminino, tanto na parte sexual, tanto na parte das vivências, qual a importância disso, de trabalhar isso com as mulheres, porque a gente ainda tem uma educação, às vezes, muito de um patriarcado, de um machismo, como tirar as mulheres da zona de conforto, pensar, você também, né, pode explorar sua sexualidade, não é um tabu, como que vocês trabalham isso? Bom, eu acredito que se a gente for olhar a questão da história do Brasil, né, a Maria Del Priore, ela traz um livro que é chamado A História das Mulheres no Brasil, e ela relata como que se deu, é triste essa palavra que eu vou usar, mas é exatamente essa palavra que ela usa, como que se deu o adestramento das mulheres no nosso país, que ela por ser um país muito diverso, né, uma convivência muito diversa de indígenas, de negros e negras, de europeus e europeias. Então, era assim, mulheres que para eles, né, andavam nuas aqui, tinham costumes diferentes, até não só da sexualidade, mas da questão do cuidado da saúde, por exemplo, né? Tomava chá, fazia erva não sei pra quê, né? Então tudo isso era muito cheio de coisas que eram pecaminosas, né? Então houve um processo de tentativa de adestramento das mulheres aqui no Brasil para tentar colocar num padrão que se enquadrasse ali na mulher branca, europeia e do lar, né? Com seus costumes submissos aos homens, seus costumes somente, até tem um trecho ali, né, depois quando chega o acesso à educação, por exemplo, aqui no Brasil, que fala assim, para as mulheres aqui não precisa ensinar a ler, escrever muita coisa, para elas é suficiente aprender a receita do bolo tal, porque é o bolo que o marido gosta. Então, isso já é suficiente para elas aprenderem. Então, tudo foi ordenado para que a gente acessasse o mundo em pequenas porções e de preferência nas porções apenas domésticas, né? E a questão da sexualidade ou do acesso ao lugar público, né, do empoderamento político, de liderança, né, ele também foi limitado às mulheres. Na questão da sexualidade, as mulheres não poderiam sentir prazer, não poderiam sentir o seu próprio corpo, elas tinham que servir o marido a hora que fosse, né? Depois da Lei Maria da Penha, que é de 2006, gente, você veja quantos anos, né? A gente foi entender que mesmo uma relação forçada dentro do casamento é considerada violência, é considerada estupro. Então, a gente foi adestrada mesmo, né? Pra estar servindo a alguns padrões, né? Então, o espaço público não seria nosso, a gente poder votar não faz nem 100 anos. Então, você veja como a história do Brasil trouxe a gente onde a gente tá. Mas a Maria Del Priore falou uma coisa que é extraordinária e esperançosa ao mesmo tempo, que esse processo de tentativa de adestramento não foi concluído 100%. E não foi mesmo, né? Senão a gente não estava aqui. Que as mulheres resistiram muito. Sim. Que as mulheres passaram, sim, a resistir a toda essa dominância masculina europeia, né? Que, claro, não adestrou só as mulheres, fez um genocídio nos nossos indígenas, escravizou as pessoas negras, enfim, né? Foi realmente uma brutalidade. Então, mas isso não aconteceu em 100%, então o adestramento não foi completo e nós conseguimos, então, fazer revoluções, né? Revoluções silenciosas, revoluções bem organizadas. Então, a gente poder ter acesso, realmente o empoderamento é você ter acesso a você por completo, a você 100%, né? Tua sexualidade, teu corpo, tua mente, tua espiritualidade, é você ser plena. Então, esse é um processo que a cada dia a gente tá mais empoderada. É um processo que não para, né? Porque cada vez a gente tá se conhecendo mais e você ter uma boa relação com o teu corpo faz com que você esteja bem e presente onde for para ser. É o autoconhecimento, né, que pega ali no negócio pra gente poder se empoderar.
Mas tem uma coisa bem interessante que acontece na loja que eu acho, assim, incrível, que tem a ver com o autoconhecimento, com a liberdade da mulher, que é os homens indo lá comprar coisas para suas namoradas, para suas esposas. Muitas meninas também vão com bastante tabu, assim, com vergonha. Assim, quero agradar o meu namorado fazendo isso, isso e isso. Eu fico, amiga, mas se você não quer fazer, não faça. Vamos tentar outro jeito e tal. Só que o que me surpreende às vezes é que o namorado vai lá comprar as coisas para agradar sua namorada. Nossa, eu fico muito feliz quando acontece isso. Eu fico muito feliz, porque é o contrário, assim, de tudo, assim, sabe? Aí eu falo assim, eu até elogio às vezes quando o moço vai lá e compra, eu falo assim, moço do céu, parabéns, faça isso mesmo. Aí ele compra as coisinhas pra ela, eu falo, dou certinho, ele ajuda na escolha, né? E eu fico muito feliz. E aí quando vai uma menina muito retraída, com muita vergonha, ou assim, quero comprar esse produto aqui porque meu namorado quer fazer essa coisa aqui comigo e eu tô meio assim de fazer, mas eu quero comprar pra ele fazer comigo, pra me agradar ele. Eu fico, amiga, mas você quer? Primeira coisa, você quer? Você vai querer fazer isso com ele? Aí a resposta às vezes é assim, eu quero, mas eu tenho medo, mas eu tenho dor. Aí eu fico, amiga, então vamos conversar um pouco, que é mais da cabeça, né? Do que a sexualidade, sexo mesmo, é mais uma coisa mais, o que fala, meu Deus? Psicológica do que física. Então você tem que tratar primeiro na sua cabeça, né? Do que depois numa coisa. Aí o que acontece? Quando eu consigo conversar com ela ali, uma coisa mais superficial, eu consigo conversar com ela. Quando eu vejo que é uma coisa mais traumas, aí eu indico uma terapia, né? Um sexólogo, alguma coisa assim. Mas geralmente é uma coisa assim que a gente consegue conversar ali na hora. E às vezes ela até, tipo, troca de produto, desiste de agradar um macho e agrada pra agradar ela mesma. Aí eu falo assim, isso aí, amiga, vamos agradar você mesma primeiramente, depois você agrada o macho. Mas a parte do homem ir lá comprar pra agradar a menina, eu acho sensacional. Eu adoro quando os homens vão lá pra agradar as meninas, eu acho assim, muito joia. Mas é muito tabu também, porque tem muita menina que vai e fala assim, meu namorado não gosta de usar coisas. Eu vim aqui comprar uma lingerie porque meu namorado não gosta de usar produtinho e não gosta, ele acha que vai ser substituído, ele acha que não vai, que eu não vou ser, que ele não vai fazer o trabalho direito. É muita insegurança masculina também, muita insegurança masculina. E eu fico, eu falo pra conversar, tudo é na base do diálogo, né? Só que os homens ainda também são bem chucros, assim, às vezes. Então é muito 8 ou 80, é muito extremos. Ou eles são bem legais, vão lá e compram pra elas, ou eles são bem, chatinhos, e não deixam elas usarem. Mas aí depois ela compra alguma coisinha ali pra começar aos pouquinhos inserindo, aí depois eles ficam bem soltinhos e viciam no negócio, daí não querem saber de outra coisa. Então essa parte da sexualidade é interessante pra empoderar mesmo, assim, a mulher. Até tipo a surpresa que o namorado faz pra namorada, assim, é interessante pra deixar tudo mais leve, mais companheirismo mesmo, assim, né, um com o outro. Então acho bem interessante esse empoderamento aí, ao contrário, né, do homem fazendo pra mulher se empoderar ali na hora ali, acho bem interessante também. E você até comentou no início ali, né, que teve a escolha de, o que eu abro, eu vou pra um sex shop, tem a questão do tabu também. E a Pri comentou, né, que a gente tá mudando essa realidade, tá saindo desse adestramento. Como que foi pra você no início, quando você de fato decidiu empreender, a reação das pessoas, passar por isso? Você falou da tua mãe tava ok, boas. Mas teve alguém na família assim que ficou meio sex shop? Como que foi essa recepção também? E pra você falar, não, eu vou empreender com isso, é isso que eu quero. Você acredita que não teve nenhuma reação negativa, assim, na família? Porque eu sempre fui de falar muita besteira, assim. Tipo, nunca foi um tabu, assim, na família, tipo, sexo, assim. A gente sempre foi, tipo, de conversar e, tipo, fazer brincadeirinhas. Então, tipo, a minha avó, principalmente, ela é bem doidinha, assim. Ela gosta de uma trollagem, assim, uma coisinha estranha. Aí, quando eu resolvi abrir, tipo, teve muito apoio, assim. Teve muito apoio, todo mundo ficou ok. Meus amigos também super adoraram a ideia. Mas teve bastante pessoas que, tipo, no começo, pessoas, assim, da cidade mesmo, assim, tipo, não procuravam, assim, achavam que era uma coisa muito fechado, sabe? É o que tem um tabu muito grande aqui em Guarapuava, principalmente, né? As pessoas, às vezes, são mais conservadoras, assim. Mas, aí, quando eu abri o espaço físico, eu até fiquei... No começo eram mais meninas, né? Meninas jovens.
Com o passar do tempo, começou a meio que mesclar os clientes. Todo um tipo diferente de cliente, assim. Vinha as meninas mais jovens, aí começou a vir umas mulheres mais velhas, mais casadas. E hoje em dia vai, tipo, todo tipo de gente, assim. Eu até me surpreendo às vezes, assim, das pessoas que vão. Porque às vezes eu tenho um dentista na frente da loja ali, da salinha. Aí sobe uma pessoa, às vezes um senhor ali dos 50 anos pra cima, subindo as escadas. Eu nem dou bola, se eu penso, vai no dentista, nem vou falar boa tarde, às vezes, né? Vai no dentista. A hora que eu olho o senhor entrando dentro da loja, eu falo, ai, boa tarde. O que o senhor precisa? E o senhor vai, entra, fala, conversa. E daí é um público, assim, muito variado, assim. Mas no começo eu não lembro, assim, de ter, tipo, críticas da minha família, dos amigos, assim, sabe? Só, tipo, meio uma, como que fala, retraída, assim, do povo de Guarapuava mesmo. Mas depois, com o passar dos anos, começou agora, tem vários tipos de clientes, assim, bem diferentes um do outro. Eu até me surpreendo, às vezes, com os clientes que vêm, então... É isso que eu gosto, assim, tipo, desse leque grande de pessoas diferentes, porque cada pessoa que eu atendo de um jeito e eu aprendo um pouquinho mais. Cada dia eu aprendo um pouquinho mais com essas pessoas e eu acho que é uma experiência, assim, porque o que a gente aprende, a gente nunca esquece. Tudo que a gente aprende, a gente nunca esquece, tipo, fica dentro da gente, fica na cabeça. Então, todas essas experiências que eu tenho ali dentro da loja, com cada pessoa que entra, eu uso essas experiências, uso esses atendimentos pra... ficar sabendo, saber usar de conhecimento, vivência. Então, se chega outra pessoa ali, eu já uso o que eu aprendi com outro atendimento para aplicar nela. Então, são técnicas, dicas, às vezes uma experiência que um outro cliente me contou, essa mesma cliente também passa, então eu já sei o que eu posso indicar para ela, o que eu posso falar para ela. Então, tem muito tabu, mas também tem a parte boa, que são as pessoas que realmente se interessam, que têm curiosidade, que querem aprender, que escutam o que eu falo, que aplicam as dicas que eu dou, que usam certos produtos. Então, isso mexe também com a autoestima da pessoa, mexe assim, com a vontade que a pessoa tem de conhecer mais, né? Fazer mais parte daquele mundo ali e se autoconhecer o parceiro, a parceira, experimentar coisas novas, viver novas sensações. Então, eu acho muito legal essa parte das pessoas que não tem tabu nenhum e às vezes até chega com vergonha, com medo, com tabus, mas sai de lá assim, ó, sem nada, sem vergonha na cara e vai, compra um negocinho, vai usar lá com o boy, com a girl, vai usar lá com quem quiser e é isso, assim, eu gosto bastante dessa parte aí de liberdade, assim, da liberdade da pessoa. Às vezes a pessoa chega retraída e sai, tipo, liberta, assim, do negócio. Eu adoro. E aí a gente já tá na onda de eventos, né? A gente falando do Meeting Bar. E você também faz esses eventos ali pro pessoal conhecer a loja e conhecer esses produtos, né? Mês passado vocês fizeram uma experiência dessa. Sim. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho. Pra abrir também uma hora pra gente ir conversar sobre essas coisas, né? Porque eu acho super legal. Eu não consegui participar, não tava aqui. Mas queria que você contasse um pouquinho pra Pri também conhecer um pouquinho dessas experiências. A gente faz bastante eventos, assim, tipo, de mulheres, assim, eu participo de mulheres. O último que a gente fez, né, foi eu e mais 2 amigas minhas, era um evento de mulheres, e foi bem interessante que a gente misturou, assim, a sexóloga, a Julie, né, aí teve a fisioterapeuta pélvica, que é a Jéssica, então teve toda a parte ali teórica da Jéssica explicando sobre a pelve e tudo mais, dando umas aulinhas ali pra gente. Aí a Julie também entrou com a parte ali da terapia, né, da psico, também foi muito bom. Aí eu já cheguei com meus produtinhos, já abri meu sacolão de produtinho, coloquei em cima da mesa e falei, esse faz isso, esse faz aquilo, esse aqui não vibra, esse aqui esquenta. E daí esse daqui ajuda a lubrificação natural, esse daqui ajuda a estímulo interno, externo, clítoris, blá blá blá. Já mostrei, porque também a gente gosta de trazer essas mulheres para esses eventos, para elas tirarem suas dúvidas também. Porque a gente tem muita dúvida. Eu tinha muita dúvida quando eu abri o sex shop. Eu tinha usado só aquelas bolinhas horrorosas. Gente, não usem bolinhas, pelo amor de Deus. Não usem bolinhas. Eu não vendo bolinhas. Não venham atrás de mim pra comprar bolinha. Bolinha. Não vendo bolinhas horríveis. E a gente explica, né, que pode ser, assim, uma coisa que a pessoa possa usar no dia a dia até. Às vezes em exercícios, dicas, truques da mente, dos produtinhos. Então a gente pega essas mulheres e elas fazem elas perguntarem mesmo, pergunta mesmo. Fala qual que é a tua dúvida, não tenha vergonha de falar. Pergunta a sua dúvida, pergunta como que usa aquilo, como que faz uma massagem, como que a gente pode usar um truque da mente pra deixar a gente excitada, presente no momento ali do vamos ver.
Então, esses eventos servem pra gente tirar dúvida, conhecer uma a outra, fazer amizade. Então, é mais que um network, assim. Também é um local de amizade, de conhecimento, de você conhecer pessoas novas, de você trocar uma ideia, você realmente construir um laço ali com a pessoa, assim, pra você saber contar pra ela. Tipo, não é mais que uma venda, um produto, é um conselho de amiga, é um momento ali de você conversar realmente com a pessoa, conhecer a pessoa, dar um conselho, dar uma dica, ó, usei essa coisa aqui, foi muito bom, amiga, use também, é legal. Então é um momento ali de autoconhecimento e conhecimento de outras pessoas também, então é um momento bem gostoso de estar junto. O Meeting Bar, maravilhoso, foi um momento que eu fiz amigas, assim, que eu amei conhecer as meninas, já segui no Instagram, já mandei mensagem, no grupo do Meeting Bar, sempre tô mandando lá umas perguntinhas, um negocinho ali. E é super interessante a gente ter esse network, essa amizade, esse encontro com mulheres, porque a gente gosta de perguntar, de conhecer, então a gente é curiosa, então a gente gosta de brincar ali e saber as coisas. Então eu adorei o Meeting Bar. Quero o outro logo, já tô pronta, estou com a roupa de ir. E eu quero conhecer mais meninas, porque eu gosto dessa troca aí de energias. Muito bom. E sabe que enquanto você estava falando dessa questão da gente se conhecer, experimentar, enfim, e ter também os homens que querem surpreender e as mulheres que querem ser surpreendidas, querem experimentar coisas diferentes. Eu participei ano passado, já tem uns 3 anos mais ou menos, eu conheci uma mulher, ela se chama Albertina, não vou lembrar o sobrenome agora. Ela é da Igreja Assembleia de Deus e ela tem um movimento chamado Clitorize-se. Gente, que diferente! Surpreendente. Eu fui convidada para participar, né, pela Rosângela, que hoje é a nossa vice-prefeita, e eu fui participar, claro, né, assim, eventos de mulheres, é óbvio que eu vou, vamos nos apoiar e tal. E quando eu cheguei lá, foi assim, uma surpresa extraordinária, porque ela queria que a gente mudasse a nossa percepção do ápice da relação sexual. Ela falou assim, quem disse que o ápice da relação sexual, que a relação vai se encerrar quando ele chegar no ponto alto do prazer? Quem disse que tinha que ser assim? Tem que ser quando nós chegarmos. Então, por isso que ela ela tem esse movimento chamado Clitorize-se, para que as mulheres conheçam onde que dá prazer, como que dá prazer, que elas possam promover seu próprio prazer, mas também contar pra eles, olha, eu gosto assim, faça assim, pra eles, pra elas, enfim, né? Então, eu achei isso extraordinário. E daí ela até brincou, falou, olha, gente, eu vim aqui, fiz o workshop com vocês, tá bom? Legal, parabéns. Mas agora a gente vai fazer uma imersão com as irmãs da igreja. E ela foi com o pessoal da igreja, fizeram 3 dias de imersão sobre prazer feminino. E é isso, entende? Sem tabu, sem ficar achando que você... né? Não precisa disso. Então, é realmente extraordinário. É uma liberdade, é uma confiança, uma segurança, uma plenitude que as mulheres vão conquistando quando elas também têm conhecimento total do seu físico, né? E uma coisa que eu gosto bastante, assim, eu não tenho filhos, né? Mas tem uma sobrinha minha que a mãe dela sempre tá, né, cuidando desse processo da educação. Ela tá com 9 anos. E ela ia falar da vagina, ela dizia, e não queria falar o nome. Aí ela falou assim, filha, por que você não quer falar o nome? Ela falou, porque é feio, porque é sujo, porque não sei o quê. Ela, não, meu amor. É um lugar importante do teu corpo, tanto quanto qualquer outra parte. Você não fala cabeça, você não fala braço, você não fala perna, você fala vagina. Não tem que... Não precisa disso. A gente tem que tratar isso com naturalidade, né? Proteger como tem que proteger, principalmente crianças, enfim, né? Mas você trazer essa naturalidade, porque de quando você quer experimentar coisas novas, você já... Uma parte do tabu você já superou, né? Uma parte já tá vencida. Então, é muito legal nesse sentido você ir realmente incentivando, e esse tipo de negócios que você tem, né? Que é o sex shop,
ele traz com diversão, com alegria, com momento de descontração, de conexão com as mulheres, é um evento, e isso traz, assim, é um jeito legal de você tratar um assunto que para muitas mulheres traz vergonha ou alguma memória que não foi muito legal, enfim, mas não, supera, se diverte, né? Então isso é muito legal, é um tipo de empreendimento que traz o conhecimento de sexualidade, de autonomia das mulheres de um jeito bem extraordinário. Parabéns. E tem que falar bem como você falou, assim, bem natural, bem, assim, falar palavras e dar dica de como que usa o produto e onde você passa, tipo, bem natural, assim, bem profissional. E as pessoas, às vezes, dão risadinha, assim, sabe? Tipo, falou o nome. E assim, eu falando as palavras, e butico, e não sei o que lá, e falando, e a pessoa... E eu falando, tudo, pra mim é tudo normal. E nada mais me surpreende naquela loja. Claro. Nada mais me surpreende, porque eu já vivi dentro daquela loja lá muitas situações. Nada mais me surpreende, eu trato tudo com muito profissionalismo, porque, assim, cada coisa, assim... cabeluda. Mas eu adoro e eu trato tudo com naturalidade. E pra mim é normal, tudo normal. E às vezes a pessoa fala assim, como que você consegue falar isso assim, sem dar risada? Eu, minha filha, é normal pra mim, como se eu estivesse trabalhando em qualquer outro trabalho, assim, qualquer outro termo, assim, normal. Então, pra mim é super natural. Mas tem uma diferença. Então, assim, é tudo natural, mas a gente não pode fingir costume. Isso, sabe aquela história de deixar de se encantar, deixar de se surpreender? Porque uma coisa, vamos ser bem honestas, né? Uma coisa é você vender uma blusa pra te proteger do frio e ficar bonita, né? Tá bom, beleza. Outra coisa é você vender um negócio que vai te dar prazer. Ele não tem outra função a não ser promover o prazer. Gente, isso é extraordinário. Não é verdade? Não, mas é que... Não, é pra sentir prazer. Vai lá e se divirta. E eu falo, esse aqui faz tal coisa, esse aqui vibra. Aí a pessoa fica assim, será que vibra mesmo? Eu falo, quer passar lá no banheiro pra você ver o que isso faz? Vai lá e passa um pouquinho só pra você ver o que esse negócio faz. Aí, às vezes, tem menina que vai e passa. Daí ela fica assim, ai meu Deus, eu vou levar. É esse mesmo. Eu falei, amiga, é isso mesmo. Foi legal que você comentou, né, no dia do Meet Bar, que você levou os produtinhos, a mulherada já tava ali experimentando. Passaram até na mão ali pra já sentir. Não, mas quando chega produtinho novo lá na loja, às vezes a primeira coisa que eu faço é abrir um e ir lá passar no banheiro. Tem que testar, né? Como que eu vou falar pros clientes tem que ter se é bom, se é ruim, o que faz, se eu não testar. Eu tenho que testar. Exatamente. Eu vou lá e testo tudo. E foi muito legal você trazer essa experiência no Meet Bar, porque a gente viu mulheres que tem os tabus, né, das idades, de será? Cara, foi muito legal ele ver todas as mulheres de todas as idades se divertindo. Foi muito legal. Eu acho que é isso que o Meet Bar busca, né? Trazer essa conexão, desmistificar as coisas e falar, a mulher, ela tem a sua vida sexual, ela tem as suas empresas e naturalizar isso, né? Porque, infelizmente, são coisas naturais e as pessoas ainda tratam muito com preconceito, com não sei se eu posso... não pode falar, né? Não, isso não pode nos diminuir de forma alguma, né? Porque... por muitos anos a gente também foi hipersexualizada, né? Isso. Então, às vezes, você, antes de enxergar a mulher, você enxergava um objeto sexual. Então, isso também não pode ser algo que nos diminua. Mas ela é legal, ela é uma baita empresária, mas sabia que ela... Gente, isso é agir conforme o estereótipo de gênero, né? Então, esse tipo de opinião, realmente relacionado a esse estereótipo... ela tem que estar lá nas quatro paredes pra galera curtir e pronto, que é profissional, enfim, pra você não misturar, porque às vezes você tenta utilizar um pouco da liberdade sexual feminina pra diminuí-la enquanto líder, enquanto profissional, enquanto... E não são coisas diferentes, né? A gente tem esse direito ao prazer, o direito a, enfim, a felicidade nessa área também, né? Mas faz parte da nossa privacidade, né? Sim, total. E nesse dia dos namorados, então, como que o pessoal pode apimentar as relações, ter o autoconhecimento? Que às vezes uma mulher que nunca experimentou quer experimentar alguma coisa, como começar? Inclusive, essa semana teve uma moça que nunca tinha usado. Daí eu sempre dou dicas de produtinhos pra quem nunca usou, né? Porque eu não posso chegar e dar um gel lá que vibra, esquenta, pulsa, porque várias pessoas já não gostam, então eu começo devagar. Pra quem nunca usou, eu sempre indico um gel de sabor. E às vezes, se a pessoa for mais ousada, um vibradorzinho, assim, mas é sempre um gelzinho de boas e uma coisinha de boas. Mas pro dia dos namorados, né,
Tem ali, você pode montar um kitzinho personalizado com algumas coisas que você preferir. Mas tem o kit Sintonia, que é o Dia dos Namorados, que é um kit personalizado. Que vem 3 produtinhos e um jogo de casal personalizado, feito por mim. Bem divertido. Que vai vir esses 3 produtinhos que você vai usar pra jogar no jogo. Só que esse jogo que vem é um jogo Sintonia, o nome. E esse jogo vem 3 perguntas de conexão emocional. E vem 3 ações picantes pra fazer com os produtos que vem no jogo. Porém, nesse jogo vem uma ação surpresa. Que eu não posso revelar o que vai ser. Antes de começar o jogo, você vai fazer uma ação, uma coisinha lá. Que vai pedir. Então, tipo, antes de começar a jogar, vai estar lá nas instruções. Faça tal coisa, tal coisa, tal coisa. Daí você joga o jogo. E no final do jogo vai ter outra surpresa. Faça tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, tipo assim. Antes do jogo, a surpresa. Joga o jogo. Final do jogo, outra surpresa. Então é isso aí. O legal do jogo é que você vai jogar o jogo, ficar emocionado, muito romântico com as perguntinhas. Vai ter a parte do bem bom lá depois. E por último, vocês vão ter a surpresa. É isso que vai ser o diferencial do jogo Sintonia. Então vem o kitzinho com os produtinhos e o jogo Sintonia que tem essa surpresa dentro do jogo. Que é uma coisa bem emocionante, assim, também, bem do casal se ficar emocionado juntos. Aí depois também eu tenho outra opção, que são os produtinhos avulsos, né? E pra mulher que nunca usou vibrador, por favor, use um vibrador. Se você nunca usou um vibrador, use um vibrador, meninas, por favor. Estreia no Dia dos Namorados. Estreia. Pede no Dia dos Namorados Pede um vibrador. Um CD também, né? No lado. Isso aí. E aproveitem, o kit Sintonia está disponível, meninas. Mas assim, várias opções. Perfeito. Porque é Dia dos Namorados, mas como a gente já comentou aqui no episódio inteiro, elas podem sentir prazer sozinhas, Exatamente. né? Elas podem aproveitar sozinhas. O Dia dos Namorados, mas a noite é dos solteiros. Os solteiros também podem aproveitar a data. Sim, e assim, vibrador pra casal, legal, mas vibrador pra solteiro, melhor ainda também. Sempre dá pra se divertir. Né? Sempre dá pra se divertir. Mas é que o Dia dos Namorados é especial, né? Principalmente pra mim, assim, porque eu amo o Dia dos Namorados, né? Só que aí, pra eu comemorar o Dia dos Namorados, tem que comemorar, assim, no fim do mês. Porque aí, meu aniversário, eu já comemoro os 2 juntos. Perfeito. Sim. E Pri também vai comemorar o Dia com Amor. Não, se eu contar pra vocês que o meu Dia dos Namorados, desde que foi aberta a cervejaria, também é comemorado só no final do mês. Porque aí tem evento na cervejaria, vocês fazem, estão né? trabalhando. E esse ano a Agrária não foi romântica, porque o congresso técnico da Agrária vai ser bem no Dia dos Namorados. Nossa! Cai no dia de semana, né? Sim. Cai numa Eu não quinta-feira. acredito, como é que não pensaram, né? Nossa, eu acho gigantesco. Que O que tristeza. pense no Dia dos Namorados? Não, né? Não Um solteiro marcou a data. essa data e, enfim, vai ter aí 600 cervejeiros na cidade no Dia dos Namorados e suas namoradas lá nos seus respectivos casas, né? Mas enfim, faz parte, né? Amiga, mas então pega- vai ficar pro final do mês, Pega mas um tá kit, garantido, pega um né? kit Sintonia, guarda lá e no final do mês vocês abrem o Exato. kit, usam os produtinhos, jogam o jogo. Estender pro mês dos namorados já, né? E o jogo, na verdade, tem várias fichas, então dá pra jogar mais de uma vez. Então você joga um jogo num date, aí guarda outro, joga o jogo no outro date, aí guarda o outro, joga o jogo no outro date. Então são várias. Dá legal. pra você jogar várias rodadas do jogo, sabe? Então tem ali umas coisinhas bem diferentes, assim. Sim, que legal. Mas é lindo, né? Realmente eu adoro o Dia dos Eu Namorados também também. Amo. E eu já tô com o Ricardo faz 20 anos. Então, tipo, faz 20 anos que a gente tem Dia dos Namorados. E é muito que gostoso delícia. cada dia de namorado, assim, né? Então, eu sou muito feliz, assim, né? Ai, vai lá na loja, então, pra eu te dar umas- Graças a Deus. Vai lá pra dar uma revigorada. Dá uma coisinha lá. Muito legal. Muito bom. Não, e eu gosto bastante dessa, assim, quando eu penso na questão do empoderamento, toda a oportunidade que existe de eu me conhecer mais enquanto mulher, eu tô dentro. Tá aproveitando. Eu já fiz curso de ginecologia natural, já fiz curso de striptease e, gente, eu adoro. O que falou de mulher, eu tô lá, entende? Porque faz parte do nosso todo. Não é assim, tipo, não, você tem que estar lá, você tem que estar por dentro. Você é uma mulher completa.
né? Então, eu adoro isso. Agora tem que saber onde é que é a tua loja. Rua Saldanha Marinho, 1352, sala 3. Isso é empreendedora, né? Super. Isso que eu queria então pedir agora pra vocês contarem então os contatos de vocês. Pri, já fica o convite pra gente fazer um podcast só pra gente falar de liderança também do teu curso. Eu acho que eu já tive um spoilerzinho. E aí eu acho que é muito legal também a gente falar no geral da liderança, das mulheres também, mas no geral ali é legal, a gente conecta muito. Isso aqui também, né, fala muito sobre liderança, sobre mulheres que estão na liderança delas mesmas também, né? E você também já fica o convite para as próximas datas também especiais para contar os produtinhos. Perfeito. No próximo Meeting Bar também, a gente tem que bater um papo lá como é que vai ser. Já levo um kitzinho lá pra sorteio já. Pra sorteio, olha lá. Ah, gente, meninas, tá registrado aqui já, então, hein? Então, pra gente encerrar, Pri, se você puder contar um pouquinho sobre a sua empresa, como é que as pessoas podem entrar em contato, vindo aqui até no CTP? Sim, exatamente. Então, a Herstory agora é uma empresa residente aqui do CTP, então vocês me encontram aqui, nesse estabelecimento maravilhoso, cheio de conexões. E também no meu Instagram, né, priscila.charan, então ali a gente pode se conectar e fazer aí um incentivo para a liderança feminina no nosso estado. A BMKiss está no Instagram como @BMKiss, com 3 S's, e a gente fica na loja física na Saldanha Marinho, 1352, sala 3, sabe o Oba-Oba da Saldanha? Em cima do Oba-Oba da Saldanha. E daí chama no Zap também, que eu vou deixar o número do Zap aqui também. 988742384. E é isso, gente. E tem o site também? Tem o site www.bmkiss.com.br. Perfeito. E eu acho que é legal a gente lembrar que é BMKiss com K, tá, gente? Não é BMKiss com Q. Né? BMKiss com K, de beijos. Beijos. Dos namorados. Perfeito. Mais alguma coisa, meninas? É isso, Obrigada, meninas. Adorei também. Obrigada, gente. Qualquer coisa, estamos aí, disponibilidades. Vou levar o kit no próximo Meeting Bar, fiquem tranquilas. Nesse eu não vou faltar, então. Vai ter um kitzinho disponível lá. Inclusive, eu já quero falar das duas, né? Uma pra falar de liderança, outra pra falar da BMKiss. A gente vai fazendo assim, né? Sim, é bom que a gente já intima com antecedência, porque como vocês têm já agendas, deixa marcadinho ali, ó. O próximo a gente faz, eu conto só conto causos, dia que é mesmo causos da loja. Gente, eu sempre erro, mas é 4, quer ver? É 4. Segura um pouquinho. 4. É dia 2 de setembro. 2 de setembro. É 4, é 2. 2 de setembro. 2 do 9. Não, é uma terça. Arrasou. Yes. Não marquem nada. Isso, 2 de 2 do setembro, 9. Meeting Bar Mulheres. A partir das segunda 19 edição horas. Ai, que lindo. Sucesso. Obrigada, meninas, pela Obrigada participação. a vocês. Foi muito bom bater esse papo com vocês. E obrigada, Amy. Obrigada pessoal de casa que acompanhou até agora. Meninas, esperamos que esse papo, então, ele quebre tabus pra vocês e traga mais essa liberdade, traga essa questão da autoestima, né, do autoconhecimento. E a gente espera vocês no próximo episódio do CT Pod Mulheres by Meeting Bar. É isso, né? Tchau. CT Pod Mulheres by Meeting Bar. Empreendedorismo, Inovação. criatividade. Inspiração. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Apresentação e edição de Ana Laura Becker, Emily França, Bruna Guzzo e Fernando Fleischer. O CT Pod Mulheres é uma parceria entre o CTP e o Meeting Bar. Para mais informações ou sugestões, nossos Instagrams são @ctp.br e @_meetingbar. Essa gravação foi feita nos estúdios do Silatec Park.